Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vindo, independente da hora ou do lugar. E já comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque o relato de hoje não é só sobre estrada, é sobre coragem, compaixão e o que acontece quando a gente escolhe parar para ajudar. A manhã chegou devagar, naquela terça-feira de setembro. O sol ainda não tinha nascido por completo quando abri os olhos e encarei o teto alto do quarto. Madeira de lei, lustres caros, cama king size que mais parecia um deserto vazio. Virei para o lado direito e toquei o lençol frio. 4 anos. Fazia 4 anos que Maria não estava mais ali. Me levantei pesado, os pés descalços tocando o chão gelado de cerâmica. Caminhei até a janela e abri as cortinas. Lá fora, o cerrado goiano se estendia em tons de verde e dourado. Minha fazenda Santa Cruz tinha 2.000 hectares. Gado Nelore pastando manso, silos cheios de soja, 3 tratores John Deere 0 km na garagem. No papel, eu era Roberto Mendes, fazendeiro milionário. Na prática, eu era um homem vazio vivendo numa casa grande demais. O café estava pronto quando desci. Dona Marlene, a cozinheira que trabalhava comigo há 15 anos, me olhou com aquele jeito maternal de sempre. Bom dia, seu Roberto. Café quentinho e pão de queijo saindo do forno. Bom dia, Marlene. Minha voz saiu rouca, cansada. Sentei na ponta da mesa comprida. 12 cadeiras vazias me cercavam. Maria adorava receber visitas. Fazia almoços de domingo cheios de gente, risadas, música sertaneja tocando no som. Agora, o silêncio era tão pesado que dava para ouvir o tic-tac do relógio da sala. Tomei o café olhando pela janela. Os peões já estavam no curral, preparando o gado para marcação. A rotina da fazenda seguia como um relógio suíço, mesmo quando meu coração parecia parado no tempo. Seu Roberto, o senhor vai sair hoje? Marlene perguntou, tirando-me do devaneio. Vou sim. Preciso ir até Goiânia buscar umas peças para o trator novo. E de quebra, vou ver aquele terreno que o Zé Carlos está querendo vender. Mais terra, seu Roberto. O senhor já tem tanta... Sorri sem graça. É, Marlene, mas trabalho é o que me mantém são. Se eu ficar parado aqui, a cabeça viaja para lugares ruins. Ela não disse nada, mas via compaixão no olhar dela. Todo mundo na região sabia da minha história. O fazendeiro rico que tinha tudo, menos a única coisa que importava. A mulher que amava. Maria morreu de câncer. Rápido demais. 6 meses entre o diagnóstico e o último suspiro. Eu gastei fortunas em tratamentos, viajei para São Paulo, para o Rio, até cogitei levar ela para os Estados Unidos. Nada adiantou. E quando ela se foi, levou consigo a luz desta casa. Terminei o café, vesti uma camisa xadrez, calcei a bota de couro e peguei as chaves da Hilux branca. O sol já estava alto quando saí da garagem, levantando poeira na estrada de terra que cortava a propriedade. Acenei para o seu João, o capataz, que conduzia um lote de bezerros para o Pasto Norte. A estrada para a cidade era conhecida. 80 quilômetros de asfalto irregular, algumas pontes de madeira sobre córregos secos, cercas de arame farpado dos 2 lados. Eu conhecia cada curva, cada buraco, cada árvore solitária pelo caminho. Liguei o rádio. Uma música sertaneja tocava, daquelas antigas que Maria adorava. Desliguei na mesma hora. Algumas feridas ainda doíam demais para mexer. Dirigi no silêncio, o ar-condicionado ligado no máximo para combater o calor que já passava dos 30 graus às 9 da manhã. Meus pensamentos vagavam. Será que eu devia ter insistido mais nos tratamentos? Será que se tivesse largado tudo e ficado mais tempo com ela nos últimos meses, em vez de tentar manter a fazenda funcionando? A culpa era uma companhia fiel. Acordava comigo e dormia ao meu lado toda noite. Foi quando vi a fumaça. No começo achei que fosse queimada controlada, coisa comum nessa época do ano. Mas a coluna de fumaça era densa demais, preta, furiosa. Subia para o céu formando uma nuvem escura que manchava o azul da manhã.
Meu pé instintivamente aliviou no acelerador. Isso não é queimada de roça, murmurei sozinho. O cheiro chegou logo depois. Acre, pesado, enjoativo. Madeira queimando, plástico derretendo, um cheiro de destruição que fez meu estômago revirar. Sem pensar muito, virei no acostamento e peguei uma estrada vicinal à direita, seguindo a origem da fumaça. A estrada de chão era estreita, cercada de capim ressecado e pés de pequi. Eu conhecia aquele caminho. Levava para uns sítios pequenos, casas simples de trabalhadores rurais que viviam de roça e de bico nas fazendas da região. O coração começou a bater mais rápido. Acelerei a caminhonete, o motor roncando. A poeira levantava atrás de mim, feito uma cortina vermelha. Mais 2 quilômetros e dobrei uma curva fechada. Foi quando vi. O inferno tinha descido à terra. Uma casa pequena, de alvenaria simples e telhado de telha, ardia em chamas violentas. O fogo tomava conta de tudo. Paredes, janelas, a pequena varanda da frente. As labaredas dançavam para as alturas, alimentadas pelo vento seco de setembro. O calor era tão intenso que senti mesmo de dentro da caminhonete, a uns 50 metros de distância. E no meio da estrada, cobertas de cinza e fuligem, 2 figuras humanas. Uma mulher e uma criança. Parei bruscamente, o freio chiando, o coração disparado. Desliguei o motor e saltei da caminhonete. O calor me atingiu como um soco. O ar estava quase irrespirável. A mulher me viu e levantou os braços, o rosto manchado de lágrimas e cinza. "Socorro! Pelo amor de Deus, moço, ajuda a gente!" Corri até elas. A mulher devia ter uns 30 anos, magra, cabelo comprido grudado no rosto suado. Vestia uma camiseta velha e shorts rasgados. Nos braços, segurava uma menina de uns 7 anos, que tossia convulsivamente. A criança tinha o rosto vermelho, os olhos arregalados de pânico. "Tem alguém lá dentro?" Gritei por cima do barulho das chamas. Não, mas tá tudo lá, tudo que a gente tinha, moço." A mulher soluçava. "E o remédio da minha filha? Ela tem asma, precisa do remédio." A menina tossia mais forte, o peito chiando, lutando por ar. Olhei para o fogo. A casa estava perdida. As chamas já lambiam o que restava do telhado. Uma parte da estrutura desabou com um estrondo, mandando uma nuvem de faíscas para o céu. "Meu gato." A menina sussurrou entre as tosses, a voz fraca. "Meu gato ficou lá dentro." Aquilo me perfurou. A voz fina, o desespero inocente. Lembrei de Maria, que salvava todo bicho abandonado que aparecia na fazenda. Gatos, cachorros, até um papagaio com a asa quebrada. Ela dizia que todo ser vivo merecia uma chance. Vem comigo." Peguei a menina no colo. Era leve, frágil. A mulher me seguiu, cambaleando. Levei as duas até a sombra de uma árvore, longe do calor intenso. Abri a porta da caminhonete e peguei o cantil de água que sempre levava. "Bebe devagar, princesa", ofereci para a menina. Ela bebeu com desespero, a água escorrendo pelo queixo. A mãe pegou o cantil depois e tomou longos goles, as mãos tremendo. "Como começou?" perguntei, observando o fogo que continuava a devorar a casa. Eu estava fazendo almoço no fogão a lenha." A mulher limpou o rosto com as costas da mão. A lenha devia estar muito seca. Uma faísca escapou, pegou no pano de prato. Quando vi, o fogo já tinha subido pela parede de madeira da cozinha. Tentei apagar com um balde d'água, mas foi rápido demais. Peguei minha filha e corri, nem deu tempo de pegar nada. Olhei ao redor. Não havia vizinhos próximos. A casa mais perto devia estar a uns 2 quilômetros. Peguei o celular e tentei ligar para o corpo de bombeiros, sem sinal. Essa área rural era um deserto de cobertura telefônica. Droga! Guardei o celular e olhei para o horizonte. O vento estava mudando de direção. Se continuasse assim, o fogo podia pegar no capinzal seco ao redor e se espalhar.
e a uns 500 metros dali tinha uma pequena plantação de milho e outra casa. Tomei uma decisão. Escuta aqui. Olhei nos olhos da mulher. Eu vou tentar conter esse fogo antes que ele se espalhe. Você fica aqui com sua filha, na sombra. Se piorar, entra na caminhonete e se afasta, entendeu? Ela assentiu, ainda em choque. Corri até a caçamba da Hilux. Sempre levava ferramentas. Pá, enxada, cordas, lona. Peguei a pá e um galão de água reserva de 20 litros. O calor era insuportável. Comecei a cavar um sulco na terra ao redor da casa, criando uma barreira. A ideia era remover o capim seco e criar uma faixa de terra nua que o fogo não conseguiria atravessar. O suor escorria pelo meu rosto, ardendo nos olhos. A fumaça entrava nos pulmões, fazendo-me tossir. Cavei com desespero, jogando pás de terra para cima do capim próximo. A mulher apareceu ao meu lado, sem dizer nada, e começou a ajudar com as mãos nuas, arrancando tufos de capim e jogando longe. Você não precisa, comecei a dizer. Preciso sim, é minha casa. Ela respondeu, determinação cortando o pânico no olhar. Trabalhamos lado a lado. Minhas costas doíam, as mãos formavam bolhas, mas não parei. A cada pá de terra, pensamentos invadiam minha mente. Eu que sempre tive tudo. Casas, terras, dinheiro no banco. E ali estava aquela mulher que tinha perdido tudo em minutos, ainda lutando. Pensei em Maria. Pensei em todas as vezes que reclamei de coisas pequenas. Que besta eu fui. Um barulho de motor me fez olhar para a estrada. Uma moto velha parou num solavanco. Um homem de uns 50 anos, queimado de sol, desceu apressado. Que desgraça! Vi a fumaça lá de casa, ele gritou. Tem alguém ferido? Não, mas o fogo pode se espalhar, respondi. Tem como buscar mais gente? Mangueira. A casa do Toninho tem mangueira. Vou buscar. Ele voltou correndo para a moto. Continuei cavando. O fogo começava a diminuir naturalmente, consumindo tudo que havia para consumir. Mas algumas brasas ainda pulavam para o capim. A mulher estava exausta, sentada no chão, as mãos sangrando. Fui até ela. Descansa, você fez demais. Ela olhou para as próprias mãos e começou a chorar. Não de dor física, de perda, de tudo que aquelas chamas tinham levado. Sentei ao lado dela sem saber o que dizer. Às vezes, o silêncio compartilhado diz mais que 1000 palavras. O vizinho voltou com 2 homens e 3 mangueiras longas. Conectamos numa caixa d'água que ficava nos fundos de outra propriedade. A pressão era fraca, mas ajudou a apagar os focos restantes. Depois de 1 hora de trabalho, o fogo estava controlado. Restava apenas cinzas, estrutura de tijolos enegrecida e o esqueleto retorcido do fogão a lenha. A mulher ficou parada, olhando os destroços. A menina ao lado ainda tossindo de vez em quando. Ninguém falou nada. O que dizer diante da destruição completa? Foi o vizinho quem quebrou o silêncio. Você tem onde ficar, Andréia? Então esse era o nome dela. Andréia. Ela balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo. Minha irmã mora em Anápolis, mas não sei como chegar lá. Não tenho dinheiro. Não tenho nada. Algo em mim se moveu. Uma sensação esquecida. Empatia. Propósito. Maria sempre dizia que eu tinha um coração bom, escondido atrás das preocupações. Talvez estivesse na hora de provar que ela tinha razão. Vem comigo, eu disse firme. Vou levar vocês para minha fazenda. Lá tem comida, roupa, remédio para a menina. Amanhã a gente resolve o resto. Andréia me olhou como se eu fosse um anjo descido do céu. Ou talvez ela só estivesse em choque demais para recusar. O senhor tem certeza? Absoluta. Ajudei as duas a entrarem na caminhonete. A menina sentou no meio, agarrando a mãe. Dei a volta, liguei o motor e comecei a voltar para a fazenda. Pelo retrovisor, vi a coluna de fumaça diminuindo, se desfazendo no vento. Eu tinha saído de casa de manhã como um homem perdido. Estava voltando com algo que não esperava encontrar. Um motivo para sentir de novo.
Fim do capítulo 1. Continue. Capítulo 2. Cinzas e recomeços. A estrada de volta para a fazenda parecia mais longa do que o normal. O silêncio dentro da caminhonete era pesado, quebrado apenas pelo ronco do motor e pela respiração ofegante da menina. Olhei de relance para o banco do passageiro. Andréia tinha a cabeça apoiada no vidro, os olhos fixos na paisagem que passava. Mas era óbvio que ela não estava vendo nada, apenas revivendo, repetidas vezes, tudo o que havia perdido. Como é seu nome, princesa? Perguntei baixinho para a menina, tentando trazer alguma leveza para o momento. Ela me olhou com aqueles olhos grandes, assustados. Isabela, mas todo mundo me chama de Bela. Bela, nome bonito. Sorri para ela. Quantos anos você tem? 7. A voz era um fio. Ia fazer 8 mês que vem. E você gosta de animais? Continuei dirigindo com uma mão só, a outra descansando no volante. Os olhos dela brilharam um pouco. Gosto. Eu tinha um gato, o Mingau. Ele era laranja e dormia na minha cama todo dia. A voz falhou. Mas ele ficou lá dentro. O coração apertou. Sinto muito, Bela. Sinto muito mesmo. Andréia finalmente se mexeu, colocando o braço em volta da filha. Não chora, meu amor. Não chora. Mas a própria voz dela estava embargada. Acelerei um pouco. Precisava tirar elas daquele estado de choque. Precisava fazer alguma coisa útil. 15 minutos depois, a porteira da fazenda Santa Cruz apareceu à frente. O letreiro de ferro forjado brilhava sob o sol do meio-dia. Buzinei 2 vezes. Seu João, o capataz, apareceu de dentro da guarita e abriu o portão largo. Seu Roberto, já voltou? Ele gritou acenando. Mas quando viu as 2 figuras sujas de cinza no banco da frente, a expressão mudou. Que aconteceu? Depois eu conto, João. Abre aí que é urgente. Ele não fez mais perguntas, apenas empurrou o portão e eu passei. A estrada de terra interna da fazenda era bem cuidada, ladeada por cercas brancas e pastagens verdes onde o gado pastava tranquilo. Ao longe, via-se a casa grande, construção ampla, térrea, com varandas cobertas e um jardim que Maria tinha feito questão de plantar pessoalmente. Jabuticabeiras, mangueiras, pés de jasmim que perfumavam as noites. Estacionei em frente à casa. Dona Marlene já estava na porta, enxugando as mãos no avental. Os olhos dela se arregalaram quando me viu descer com Andréia e Bela. Meu Deus do céu, o que aconteceu, seu Roberto? Incêndio, Marlene. Elas perderam tudo. Ajudei Bela a descer. A menina tremia. Prepara o quarto de hóspedes e vê se tem roupa de criança guardada. Marlene não hesitou. Conhecia meu coração, mesmo quando eu achava que não tinha mais um. Vem comigo, minha filha. Ela estendeu a mão para Bela. Vamos te dar um banho quentinho e uma roupa limpa. Tá com fome? Bela olhou para a mãe, pedindo permissão. Andréia assentiu, tentando sorrir. A menina seguiu Marlene para dentro da casa. Ficamos ali, eu e Andréia, parados na varanda. Ela olhava ao redor, visivelmente intimidada. A casa grande, os jardins, os galpões ao fundo, o curral com centenas de cabeças de gado. Era outro mundo. Eu não sei nem como agradecer, senhor. Ela começou, a voz falhando. Roberto, pode me chamar de Roberto. Subi os degraus da varanda e sentei num dos bancos de madeira. E não precisa agradecer. Qualquer pessoa faria o mesmo. Não faria, não. Ela balançou a cabeça, ainda de pé, como se não se sentisse digna de sentar. A gente vive num mundo onde as pessoas passam reto, fingem que não veem. O Senhor parou, ajudou, arriscou a própria vida para conter aquele fogo. Fiz um gesto dispensando o elogio. Senta aqui, você precisa descansar. Ela obedeceu, sentando na ponta do banco, as mãos sujas descansando no colo. O silêncio voltou, mas dessa vez era um silêncio diferente. Não era vazio. Era cheio de coisas não ditas. Você tem mais alguém? Perguntei depois de um tempo. Família? Marido? Andréia suspirou fundo.
O pai da Bela foi embora quando eu estava grávida de 5 meses. Disse que não estava pronto para ser pai. Nunca mais vi ele. A amargura na voz era palpável. Meus pais morreram faz tempo. Tenho só uma irmã em Anápolis, a Cristina. Mas a gente não se fala muito. Ela casou com um homem de dinheiro e meio que esqueceu de onde veio. Conheci essa história. Gente que sobe na vida e vira as costas para as próprias raízes. Assenti, sem julgar. E você trabalhava com quê? Faxina. Passava roupa para os vizinhos. Fazia bolo para vender. Ela olhou para as próprias mãos calejadas. Não é muito, mas dava para sobreviver. A casa era alugada, mas o dono deixava a gente pagar barato porque eu cuidava da horta dele. E agora? A voz sumiu. E agora você vai se reerguer. Eu disse firme. Não hoje, não amanhã, mas vai. Ela me olhou, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Como o senhor tem tanta certeza? Porque você já provou que é forte. Perdeu tudo e ainda assim correu para ajudar a apagar o fogo. Quantas pessoas fariam isso? Andréia não respondeu. Apenas limpou as lágrimas com as costas da mão suja. Marlene voltou com Bela. A menina estava transformada. Cabelo limpo, roupa simples mas arrumada, o rosto sem fuligem. Parecia outra criança. Achei umas roupas velhas da minha neta, Marlene explicou. Serve direitinho. E o remédio dela? Perguntei, lembrando da asma. Já liguei para o Dr. Henrique. Ele vai passar aqui daqui a pouco com bombinha e tudo que precisar. Andréia se levantou de um pulo. Mas eu não tenho como pagar. Ninguém pediu para pagar. Cortei, gentil, mas firme. Depois a gente resolve isso. Agora vai tomar um banho você também. Marlene, mostra o quarto para ela. A cozinheira levou Andréia para dentro. Bela ficou comigo na varanda, balançando as perninhas magras, os pés descalços não alcançando o chão. Ela olhava tudo com curiosidade. As galinhas ciscando no terreiro, os pássaros cantando nas árvores, o gado ao longe. Tio Roberto, ela disse baixinho. Oi, Bela. O senhor é rico, né? A pergunta me pegou de surpresa. Ri sem graça. Por que você acha isso? Porque tem tudo isso aqui. Ela abriu os bracinhos, abrangendo a fazenda inteira. E porque o senhor ajudou a gente sem pedir nada. Não precisa ser rico para ajudar, Bela. Só precisa ter um coração que ainda funciona. Ela me olhou séria, como se estivesse processando aquilo. Minha mãe sempre diz que gente boa é difícil de achar. Acho que ela estava errada. Aquelas palavras bateram forte. Uma criança de 7 anos, que acabara de perder tudo, ainda tinha esperança na humanidade. Enquanto eu, um homem de 52 anos, com tudo que o dinheiro podia comprar, tinha perdido a minha há muito tempo. Sua mãe é sábia, respondi. E você é uma menina muito corajosa. Não sou, não. Eu estava com muito medo. Dela admitiu, a voz tremendo. Achei que a gente ia morrer queimada e eu não consegui salvar o mingau. Me aproximei e coloquei a mão no ombro dela. O mingau era esperto, Bela. Gato sempre acha uma saída. Aposto que ele se escondeu debaixo de alguma coisa e conseguiu fugir pelos fundos. Ela me olhou com esperança. O senhor acha? Acho sim. Menti piedosamente. Mas era uma mentira necessária. Às vezes a esperança vale mais que a verdade. Dr. Henrique chegou meia hora depois. Homem baixo, careca, com óculos de aros grossos e uma maleta surrada. Mas era o melhor médico da região, formado em Goiânia e que tinha voltado para o interior por opção, não por falta de oportunidade. Roberto, Marlene me contou. Cadê a pequena? Bela foi examinada na sala. Henrique auscultou o peito dela, fez perguntas, checou a garganta. Depois abriu a maleta e tirou 2 bombinhas de asma, uma caixa de comprimidos e um xarope. Nada grave, mas precisa usar a bombinha 2 vezes ao dia, principalmente de manhã e de noite. E se tiver crise, usa imediatamente. Ele explicou para Andréia, que tinha voltado do banho com uma roupa emprestada de Marlene. A fumaça irritou bastante os pulmões dela, então nos próximos dias precisa de repouso, nada de esforço.
Quanto eu devo, doutor? Andréia perguntou, a voz apertada. Nada. Isso aqui é a amostra grátis que eu tinha no consultório. Henrique mentiu descaradamente, piscando para mim. E o atendimento foi de graça também. Considere um gesto de boas-vindas ao bairro. Mas eu não moro aqui, doutor. Eu moro agora, eu disse. Pelo menos até as coisas se acertarem. Andréia me olhou e pela primeira vez vi algo além de desespero no rosto dela. Vi gratidão verdadeira. O tipo que não precisa de palavras. O almoço foi servido às 12h30. Marlene tinha preparado arroz, feijão, carne de panela, farofa e salada. Uma refeição simples, mas farta. Sentamos os 4 na mesa grande. Eu numa ponta, Andréia e Bela do lado esquerdo, Marlene do direito. 12 cadeiras vazias ao redor. Mas pela primeira vez em 4 anos, aquela mesa não parecia tão vazia assim. Bela comeu com fome, os olhos brilhando a cada garfada. Andréia comia devagar, ainda em choque, mas forçando cada pedaço para dentro. Marlene conversava amenidades, contando histórias da fazenda, tentando distrair. Eu apenas observava. Observava a menina que já ria com alguma piada boba da cozinheira. Observava a mãe que, aos poucos, relaxava os ombros tensos. E me perguntava quando tinha sido a última vez que aquela casa tinha ouvido risada de criança. Maria queria muito ter filhos, mas não conseguimos. Tentamos tratamentos, médicos, promessas, nada funcionou. Ela dizia que Deus tinha outros planos para nós. Eu aprendi a aceitar, mas a dor nunca foi embora completamente. E agora, ali estava uma criança sentada à minha mesa. Não era minha filha, mas era uma vida que eu tinha ajudado a salvar. E isso tinha que significar alguma coisa. Depois do almoço, Bela estava cansada. Marlene a levou para o quarto de hóspedes. Andréia quis ajudar a lavar a louça, mas a cozinheira não deixou. Hoje você descansa. Amanhã, se quiser, pode me ajudar na cozinha. Saí para a varanda com uma xícara de café. O sol da tarde batia forte, o calor subia em ondas visíveis do chão. Sentei na cadeira de balanço que era o lugar favorito de Maria. Ela costumava sentar ali todo fim de tarde, bordando, lendo, apenas observando o pôr do sol. Andréia apareceu na porta. Posso sentar? Claro! Ela sentou na cadeira ao lado, em silêncio por alguns minutos. Depois, respirou fundo. Eu nunca vou conseguir pagar o que o senhor está fazendo por nós. Já disse que não precisa. Mas preciso sim, ela insistiu. Pelo menos deixe eu trabalhar aqui, fazer alguma coisa. Lavar, passar, cozinhar, qualquer coisa. Pensei por um instante. A fazenda realmente precisava de mais uma pessoa para ajudar Marlene. E talvez fosse bom para Andréia ter algo para ocupar a mente. Tá bom, você pode ajudar a Marlene na casa. Mas por enquanto a Bela se recupera, quero que você foque em cuidar dela. Depois a gente vê o resto. Obrigada. A voz dela saiu quase num sussurro. Obrigada por tudo. Fiquei olhando para o horizonte, onde o cerrado se estendia até onde a vista alcançava. Era tudo meu. Mas o que isso significava quando voltava para uma casa vazia toda a noite? O que valia ter tudo se não tinha ninguém para dividir? Posso te fazer uma pergunta? Andréia disse, quebrando meus pensamentos. Pode. O senhor vive sozinho aqui? Vivo. Minha esposa morreu há 4 anos. Câncer. Sinto muito. Eu também. Tomei um gole do café já frio. Essa casa era cheia de vida quando ela estava aqui. Depois que ela se foi, virou um mausoléu. Mas é tão bonita. Andréia olhou ao redor, admirando os jardins, as flores, as árvores frutíferas. Beleza sem vida é só decoração. Respondi, mais para mim mesmo do que para ela. O silêncio voltou, mas era um silêncio confortável. O tipo que não exige palavras, apenas presença. O sol começou a descer, tingindo o céu de laranja e rosa. Os pássaros cantavam sua sinfonia de fim de tarde. Uma brisa suave trouxe o cheiro de jasmim do jardim.
E pela primeira vez em muito, muito tempo, eu não me senti completamente sozinho. Talvez aquele incêndio tinha destruído uma casa, mas também tinha acendido algo em mim que eu achava que tinha morrido junto com Maria. A esperança de que a vida ainda podia surpreender. Fim do capítulo 2. Continue capítulo 3. Fantasmas e revelações. A noite chegou com seu manto de estrelas. O céu do cerrado, longe das luzes da cidade, era um espetáculo à parte. Milhares de pontos brilhantes cravados no infinito negro. Maria adorava sentar na varanda e contar estrelas, inventando constelações próprias, dando nomes bobos que me faziam rir. Eu estava no escritório, fingindo revisar papéis da fazenda, mas na verdade apenas olhando para o vazio. A porta estava entreaberta e eu podia ouvir os sons vindos da cozinha. Marlene conversando baixinho com Andréia, o tilintar de louças sendo guardadas, passos leves pelo corredor. Sons de vida. Sons que essa casa não ouvia há tanto tempo. Bati na porta do quarto de hóspedes antes de entrar. Bela estava deitada na cama, abraçada num ursinho de pelúcia velho que Marlene tinha encontrado no armário. A menina me olhou com aqueles olhos grandes. "Não tá conseguindo dormir?" Perguntei, encostando na porta. Ela balançou a cabeça. "Tenho medo de fechar os olhos e ver o fogo de novo." Entrei no quarto e sentei na beirada da cama. O quarto era simples, mas acolhedor. Papel de parede florido que Maria tinha escolhido. Uma cômoda antiga de jacarandá, cortinas brancas que dançavam com a brisa da janela aberta. "Sei como é", eu disse, escolhendo as palavras com cuidado. Quando minha esposa morreu, eu ficava com medo de dormir porque sabia que ia sonhar com ela. E acordar era perceber de novo que ela tinha ido embora. Bela me olhou com uma maturidade que não combinava com seus 7 anos. "E o senhor ainda tem medo?" "Às vezes. Mas aprendi que a gente não pode fugir dos nossos medos. A gente tem que atravessar eles. Como atravessar um rio. Pode ser assustador, a água pode estar fria, mas do outro lado tem terra firme esperando. E se a gente se afogar? Aí a gente aprende a nadar." Sorri para ela. "E você é forte, Bela. Vi isso hoje. Você e sua mãe são guerreiras." Ela apertou o ursinho contra o peito. "Tio Roberto, onde a esposa do senhor tá agora?" A pergunta me pegou desprevenido. "Tá no céu. Pelo menos é nisso que eu gosto de acreditar. Minha mãe diz que no céu a gente encontra tudo que perdeu. Será que meu gato tá lá?" O coração apertou. "Com certeza. E aposto que ele tá brincando com minha Maria agora. Ela adorava gatos." Bela sorriu pela primeira vez desde que a encontrei. Um sorriso pequeno, frágil, mas genuíno. Ela devia ser muito legal. "Era a pessoa mais legal do mundo", respondi, a voz falhando um pouco. "E ela ia gostar muito de você." Fiquei ali até Bela começar a pesar os olhos. Cantei baixinho uma música que minha mãe costumava cantar para mim quando eu era criança. Uma cantiga sertaneja antiga, sobre noites estreladas e sonhos tranquilos. Quando ela finalmente dormiu, saí em silêncio e fechei a porta devagar. No corredor encontrei Andréia encostada na parede, os olhos brilhando na penumbra. "Obrigada", ela sussurrou, "por tudo que o senhor fez hoje. Pela comida, pela roupa, pelo médico e por fazer minha filha sorrir de novo. Ela é uma menina especial. É tudo que eu tenho no mundo." A voz dela quebrou. Se alguma coisa tivesse acontecido com ela hoje, mas não aconteceu. Coloquei a mão no ombro dela, um gesto paternal. "Vocês duas estão bem e vão continuar bem." Andréia limpou as lágrimas com as costas da mão. "O senhor não me conhece, não sabe nada sobre mim. E mesmo assim abriu a casa para o senhor, deu comida, remédio, um lugar para dormir." "Por quê?" A pergunta ecoou no corredor silencioso. "Por que mesmo? Eu podia ter apenas dado carona até a cidade. Podia ter deixado elas na casa da irmã em Anápolis. Podia ter feito o mínimo, mas não fiz. Por quê?"
Comecei procurando as palavras certas. Porque quando minha esposa morreu, eu morri junto, não fisicamente, mas por dentro. Virei uma máquina de trabalhar, de acumular dinheiro, de manter a fazenda funcionando. Mas não vivia de verdade. E hoje, quando vi vocês duas na beira daquela estrada, com o fogo queimando tudo, sei lá, algo acordou em mim. Uma vontade de fazer diferença na vida de alguém, de ser útil novamente. Andréia me olhou por um longo momento. Depois assentiu, como se entendesse perfeitamente. A gente se encontra pelas razões certas, né? Mesmo quando tudo parece dar errado. Talvez, respondi. Ou talvez a vida só precise nos lembrar de vez em quando que ainda temos coração batendo no peito. A noite se arrastou. Deitei na minha cama king size, olhando o teto. O ventilador girava lento, fazendo sombras dançarem nas paredes. Virei para o lado direito, o lado de Maria. O travesseiro ainda tinha o cheiro do perfume dela, mesmo depois de 4 anos. Ou talvez fosse só minha imaginação desesperada, se agarrando a qualquer vestígio. Fechei os olhos e ela estava lá. Sempre estava. Maria Aparecida Mendes. Morena clara, cabelo comprido e cacheado, olhos cor de mel que brilhavam quando ela ria. Conheci ela numa festa junina em Goiânia, há 30 anos atrás. Eu era um fazendeiro recém-começando, herdeiro de terras, mas sem dinheiro no bolso. Ela era professora primária, ensinava crianças a ler e escrever num colégio público. Dançamos a noite inteira. Ela pisava no meu pé, eu pisava no dela, e a gente ria como 2 bobos apaixonados. 3 meses depois, pedi ela em casamento debaixo de um pé de manga na fazenda. Ela disse sim, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Foram 26 anos juntos. 26 anos de companheirismo, de brigas bobas, de reconciliações, de planos e sonhos. Construímos a fazenda juntos. Ela cuidava da casa, do jardim, dos empregados. Eu cuidava do gado, das plantações, dos negócios. Éramos uma dupla perfeita, até que o câncer chegou. Primeiro foi uma dor nas costas, que ela ignorou por meses. Depois o cansaço que ela atribuiu à idade. Quando finalmente fomos ao médico, o tumor já tinha se espalhado. Pâncreas, fígado, pulmões. Estágio 4. Sem cura. Gastei fortunas tentando salvar ela. Levei para São Paulo, Rio de Janeiro, consultei especialistas, tentei tratamentos experimentais. Nada funcionou. O câncer era agressivo demais, rápido demais, impiedoso demais. Maria morreu numa tarde de março, numa cama de hospital em Goiânia, com minha mão segurando a dela. As últimas palavras dela foram: "Não fica sozinho, Roberto. Promete que não vai virar um velho rabugento morando sozinho naquela fazenda enorme." Eu prometi, mas não cumpri. Virei exatamente o que ela pediu para eu não virar. Acordei com o canto do galo. 5h30 da manhã. A luz da madrugada entrava fraca pela janela. Me levantei, vesti uma calça jeans e uma camisa velha, calcei as botas e saí para o terreiro. O ar estava fresco, úmido de orvalho. O céu tinha aquele tom de azul pálido que antecede o nascer do sol. Caminhei até o curral. Os peões já estavam lá, separando o gado para vacinação. Seu João me viu e acenou. "Seu Roberto, cedo hoje?" Não consegui dormir direito. Encostei na cerca, observando o trabalho, como tá o lote novo. "Bom, sem problema nenhum. Aqueles bezerros que o senhor comprou do Zé Antônio estão ganhando peso direitinho." Conversamos sobre a rotina da fazenda, sobre contas a pagar, ração a comprar, cerca a consertar, assuntos práticos que mantinham minha mente ocupada. Mas mesmo ali, no meio do trabalho, pensava nas 2 mulheres dormindo na casa grande. Mãe e filha que tinham perdido tudo e agora dependiam da generosidade de um estranho. Ou será que eu é que dependia delas? Voltei para casa às 7. O cheiro de café fresco e pão na chapa me recebeu. Marlene estava na cozinha e, para minha surpresa, Andréia estava ao lado dela, ajudando a preparar o café da manhã.
Vestia uma roupa simples emprestada, o cabelo preso num rabo de cavalo, as mangas arregaçadas. "Bom dia", eu disse, lavando as mãos na pia. "Bom dia, seu Roberto." As duas responderam em coro. Não precisava acordar cedo. Falei para Andréia. "Mas eu queria", ela respondeu, mexendo algo numa panela. "Não consigo ficar parada. E a Marlene está me ensinando a fazer broa de milho do jeito goiano." Sentei à mesa. A rotina matinal parecia diferente. Tinha movimento, conversa, energia. Bela apareceu minutos depois, os cabelos despenteados, esfregando os olhos. "Bom dia, Bela." Sorri para ela. "Bom dia, tio Roberto." Ela se sentou ao meu lado. "O senhor tem cachorro?" "Tenho 3, estão lá no canil. Quer conhecer depois do café?" Os olhos dela brilharam. "Quero." Tomamos café juntos. Pão com manteiga, broa de milho, queijo fresco, café com leite. Bela comia devagar, ainda cansada, mas melhor que ontem. Andréia observava a filha com aquele olhar de mãe vigilante, checando cada tosse, cada respiração. Depois do café, levei Bela até o canil. 3 vira-latas grandes, peludos e amigáveis, que latiam e pulavam quando me viam. Maria tinha resgatado eles da estrada. Tinham nomes bobos: Trovão, Faísca e Pipoca. Bela se ajoelhou e os cachorros a cercaram, lambendo o rosto dela, abanando o rabo com força. Ela riu. Uma risada alta, genuína, de criança feliz. O som ecoou pelo terreiro e chegou até meu peito, aquecendo algo que estava congelado há muito tempo. "Eles gostaram de você", eu disse, me agachando ao lado dela. "Eles são lindos. Posso brincar com eles todo dia?" "Pode. Mas quando você ficar cansada, para descansar, tá bom? A Bombinha tá com sua mãe." "Tá bom." Deixei Bela brincando sob a supervisão de Marlene e voltei para o escritório. Tinha ligações a fazer, papéis a assinar, a rotina que não parava. Mas minha mente estava em outro lugar. O telefone tocou no meio da manhã. Era o vizinho que tinha ajudado ontem, o Toninho. "Roberto, bom dia. Ligando para avisar que passei lá no terreno do incêndio hoje cedo. Tá tudo destruído mesmo. Mas achei uma coisa." Meu coração acelerou. "O quê?" "Um gato. Laranja, meio chamuscado, mas vivo. Estava escondido debaixo de uns entulhos nos fundos. Trouxe para minha casa. Acho que é o bicho que a menina procurava." Não acreditei. "Tem certeza que ele está bem?" "Veterinário já viu. Queimou um pouco o rabo e as patas, mas nada grave. Vai ficar bom." "Toninho, você é um anjo. Posso buscar ele?" "Claro, passa aqui quando quiser." Desliguei e fui correndo até o terreiro. Bela ainda brincava com os cachorros. Andréia estava estendendo roupa no varal, ajudando Marlene. "Bela, vem aqui!" Chamei acenando. Ela veio correndo, preocupada. "O que foi, tio Roberto?" Me ajoelhei na altura dela. "Tenho uma notícia. Acharam o mingau." O rostinho dela se iluminou. "É verdade?" "Verdade. Ele está na casa de um vizinho. Queimou um pouquinho, mas o veterinário já cuidou. Ele vai ficar bem." Bela começou a chorar. Mas não era choro de tristeza. Era alívio, alegria, esperança. Ela me abraçou com força, soluçando no meu ombro. "Obrigada, tio Roberto. Obrigada." Andréia tinha parado de estender roupa e nos observava de longe, as mãos no rosto, também chorando. Às vezes, os milagres acontecem. Pequenos, simples, mas profundos. E às vezes um gato laranja sobrevivente de um incêndio pode representar muito mais que apenas um animal de estimação. Pode representar que a esperança nunca morre completamente, mesmo quando tudo vira cinzas. Fim do capítulo 3. Continue. Capítulo 4. Tempestade no horizonte. Fomos buscar o mingau na tarde do mesmo dia. Levei a caminhonete com Bela no banco do meio, Andréia ao lado dela. A menina não parava quieta, balançando as pernas, fazendo 1000 perguntas por minuto. "Será que ele vai me reconhecer, tio Roberto?" "Com certeza vai. E se ele tiver com medo de mim?" "Não vai ter. Gato nunca esquece quem ama ele."
E a casa do Toninho é longe? Uns 15 minutos. Andréia segurava a mão da filha sorrindo. Era a primeira vez que eu via ela realmente sorrir desde o incêndio. Não era um sorriso completo, ainda havia dor nos olhos, mas era um começo. A casa do Toninho ficava numa propriedade pequena, cercada de pés de manga e coqueiros. Ele nos esperava na varanda e ao lado dele, numa caixinha de papelão forrada com panos, estava o Mingau. O gato era laranja com listras brancas, magro, com as patas enfaixadas e a ponta do rabo raspada. Mas os olhos verdes estavam alertas, observando tudo ao redor. Bela desceu da caminhonete correndo. Mingau! O gato virou a cabeça e miou alto. Reconheceu. Quando Bela chegou perto e estendeu as mãos, ele se arrastou na caixa e esfregou a cabeça nas palmas dela, ronronando. Ele lembra de mim. Bela chorava e ria ao mesmo tempo, fazendo carinho no gato com todo cuidado. Toninho me cumprimentou. Sorte grande esse bicho aí. Devia ter morrido sufocado ou queimado, mas de alguma forma achou um buraco nos fundos e se enfiou lá. Quando cheguei, ele estava miando baixinho, quase sem força. Obrigado por ter cuidado dele, Toninho. Andréia disse, a voz embargada. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer, moça. Eu também tenho filha. Sei o que um bicho de estimação significa para uma criança. Ele olhou para mim. Roberto, o delegado passou lá no terreno hoje. Disse que foi acidente mesmo. A perícia confirmou. Começou no fogão a lenha. Andréia baixou a cabeça, a culpa visível no rosto. Eu devia ter tido mais cuidado. Foi acidente, Andréia. Coloquei a mão no ombro dela. Ninguém tem culpa. Voltamos para a fazenda com o Mingau na caixa. Bela segurando firme no colo. O gato miava de vez em quando, ainda assustado, mas aos poucos foi se acalmando com o carinho da menina. Em casa, Marlene já tinha preparado uma caminha improvisada para ele. Uma cesta velha forrada com cobertores macios, tigelas de água e comida, uma caixa de areia. Mingau foi colocado ali e depois de farejar tudo, se enroscou e dormiu. Pobre bichinho, deve estar exausto. Marlene comentou, observando o gato dormir. Bela sentou no chão ao lado da cesta, recusando-se a sair de perto. Andréia tentou convencer ela a comer alguma coisa, mas a menina balançou a cabeça. Depois, mãe. Agora eu preciso ficar aqui. Ele precisa saber que está seguro. Deixei elas ali e fui para a varanda. O céu estava mudando. Nuvens escuras se acumulavam no horizonte oeste, pesadas e ameaçadoras. O vento tinha mudado de direção, trazendo cheiro de chuva e terra molhada. Seu João apareceu no terreiro, o chapéu na mão. Seu Roberto parece que vem temporal e forte. O rádio está avisando de tempestade severa para a região. Olhei para o céu. As nuvens se moviam rápido, engolindo o azul. Raios cortavam o horizonte ao longe, seguidos de trovões abafados. Recolhe o gado para o pasto protegido e avisa o pessoal para prender tudo que pode voar, janelas, porteiras, ferramentas, e desliga os equipamentos elétricos. Sim, senhor. Seu João saiu correndo, gritando ordens para os peões. Entrei na casa. Andréia estava na sala, olhando pela janela com preocupação. Vai chover forte? Ela perguntou. Parece que sim, mas não se preocupa. A casa é segura. Estrutura de concreto, alicerce profundo. Já aguentou chuvas piores. Mas mesmo dizendo isso, um desconforto crescia no meu peito. Algo não estava certo. Talvez fosse só o pressentimento de quem vive há décadas no campo, lendo os sinais da natureza. O céu escureceu rapidamente. Às 3 da tarde, parecia noite. As primeiras gotas começaram a cair, grossas e pesadas, batendo no telhado como pedras. Depois, virou cortina. Um dilúvio que transformou o terreiro numa lagoa em minutos. Os trovões sacudiam a casa. Bela correu para a cozinha, assustada, e se agarrou à mãe. Mingau miava na cesta, inquieto. Vem, Bela, vamos pro quarto, fica mais seguro lá.
Andreia a levou, carregando também a cesta com o gato. Fiquei na sala com Marlene, observando pela janela. A chuva era tão forte que não dava para ver além de 5 metros. Raios explodiam no céu, iluminando tudo por frações de segundo, seguidos de trovões ensurdecedores. E então, a luz acabou. Escuridão total. Queimou o transformador. Marlene disse, acostumada, sempre queima quando chove assim. Peguei as lanternas e velas que guardava para emergências. Distribuí pelas peças da casa. Na penumbra tremulante das chamas, a casa grande parecia ainda maior, mais sombria. Fui até o quarto onde Andreia e Bela estavam. A menina estava deitada na cama, abraçada à mãe, tremendo. O gato estava enroscado aos pés delas. "Tudo bem aqui?" Perguntei da porta. "Tá tudo bem." Andreia respondeu, mas a voz tremia. É muita chuva, e depois do fogo de ontem, Não precisou terminar. Entendi. Fogo ontem, água hoje. Os elementos conspirando para testar a resistência dela. "Posso entrar?" "Claro." Sentei numa cadeira perto da cama. A luz da vela dançava nas paredes, criando sombras estranhas. Lá fora, o vento uivava, a chuva martelava, o mundo parecia estar desabando. "Tio Roberto, a casa vai cair?" Bela perguntou, a voz fininha. "Não vai, não. Essa casa já está aqui há 40 anos. Já viu tempestade muito pior que essa. Ela é forte, igual vocês duas." Bela se aninhou mais na mãe. "Eu não sou forte. Tenho medo de tudo." "Ser forte não é não ter medo, Bela. É ter medo e continuar indo. É isso que você e sua mãe fizeram ontem. Tiveram medo, mas continuaram lutando." Andreia me olhou através da luz fraca da vela. Havia gratidão ali, mas também algo mais. Uma conexão que estava se formando. 2 adultos quebrados, cada um à sua maneira, tentando se recompor nos cacos. Um estrondo enorme sacudiu a casa. Parecia que algo tinha explodido. Pulei da cadeira e corri para a janela. Um raio tinha atingido uma árvore no quintal. O tronco rachado fumegava, metade dele caído no chão. "Meu Deus!" Andreia sussurrou. "Fica aqui. Vou checar se tem mais dano." Saí correndo. Encontrei Marlene na cozinha rezando baixinho. "A jabuticabeira, seu Roberto, aquela que Dona Maria plantou." Meu coração afundou. Fui até a janela da cozinha e olhei. Era verdade. A jabuticabeira centenária, que Maria tinha cuidado com tanto carinho, tinha sido partida ao meio pelo raio. A parte de cima estava no chão, galhos retorcidos, folhas espalhadas. Senti como se tivessem arrancado mais um pedaço dela. "Seu Roberto?" A voz de Andreia atrás de mim. "O senhor tá bem?" Não estava, mas menti. "Tô sim, é só uma árvore." Mas não era só uma árvore. Era memória, era passado. Era mais um símbolo de que o tempo não para ninguém e que tudo que amamos eventualmente se vai. A tempestade durou a noite inteira. Horas e horas de chuva torrencial, vento forte, trovões que pareciam rasgar o céu. Ninguém dormiu direito. Ficamos todos na sala, iluminados por velas e lanternas, esperando passar. Bela acabou dormindo no sofá, enrolada num cobertor, com mingau ronronando ao lado. Andreia sentou ao meu lado na cadeira, em silêncio. Marlene cochilava na poltrona, o rosário ainda na mão. "Roberto?" Andreia sussurrou para não acordar a filha. "Oi, posso te fazer uma pergunta?" "Pode. Por que você não foi embora?" "Não entendi." "Embora para onde?" "Da fazenda, depois que sua esposa morreu. Por que você ficou aqui sozinho nesse lugar cheio de lembranças?" A pergunta me pegou desprevenado. Respirei fundo. Porque fugir não adianta. As lembranças vão junto. E pelo menos aqui eu ainda sinto ela perto. Sei que é ilusão. Sei que é minha cabeça pregando peças, mas quando o vento traz o cheiro do jasmim que ela plantou, ou quando vejo o sol nascer do jeito que ela amava, é como se ela ainda estivesse aqui de alguma forma.
Andréia ficou quieta por um tempo. Depois disse baixinho: eu entendo. Tem dias que eu sinto falta do pai da Bela, mesmo ele tendo sido um covarde, mesmo ele ter nos abandonado, porque ele era a última pessoa que me fez sentir que eu não estava sozinha no mundo. Ah, mas você não está sozinha. Você tem a Bela, eu sei, e ela é tudo para mim. Mas tem uma solidão que nem filho preenche, sabe? É a solidão de não ter ninguém para dividir o peso, de ser forte o tempo todo porque não tem escolha. Suas palavras ecoaram dentro de mim, porque eu conhecia aquela solidão. A solidão de ser o pilar que nunca pode desmoronar, o fazendeiro rico que não podia demonstrar fraqueza, o viúvo que precisava seguir em frente. Você é muito forte, Andréia, mais do que imagina. Ela balançou a cabeça. Não sou não, só finjo bem. Nossas mãos estavam perto, descansando nos braços das cadeiras. Sem pensar muito, estendi a minha e toquei a dela. Foi um toque leve, quase acidental, mas ela não puxou a mão, apenas entrelaçou os dedos nos meus. E ficamos assim, dois náufragos se agarrando um ao outro no meio da tempestade. Dois corações feridos, aprendendo que não precisavam carregar tudo sozinhos. A chuva finalmente parou perto das 4 da manhã. O silêncio que veio depois era quase ensurdecedor. Abri a porta da frente. O ar estava limpo, fresco, cheirando a terra molhada e vida nova. O terreiro era uma lagoa, galhos caídos, folhas por todo lado, a jabuticabeira partida no meio do quintal. Mas a casa tinha aguentado, firme, inteira, igual a gente. Fim do capítulo 4. Continue. Capítulo 5. Cicatrizes que unem. Amanhã amanheceu lavada. O sol nasceu tímido, cortando as nuvens que ainda teimavam em ficar, pintando o céu de tons alaranjados e roxos. O cheiro da terra encharcada subia em vapores, misturando-se ao canto dos pássaros que celebravam o fim da tempestade. Saí para a varanda cedo, ainda de pés descalços, só de calça e camiseta. O estrago era visível, telhas deslocadas no galpão, cercas derrubadas ao longe, poças enormes por todo o terreiro. E no centro do quintal, como uma ferida aberta, a jabuticabeira partida. Caminhei até ela. O tronco grosso, que devia ter mais de 100 anos, estava rachado ao meio. A parte que caiu tinha esmagado parte do jardim que Maria cuidava. Flores amassadas, a cerca de madeirinha quebrada, tudo destruído. Me ajoelhei e toquei a casca áspera da árvore. Maria passava horas debaixo dessa sombra, lendo, costurando, apenas pensando. Ela dizia que árvores antigas guardam histórias, que se a gente ficasse quieto o suficiente, conseguia ouvir os sussurros das gerações que tinham descansado ali. Ela era importante para você, né? Virei. Andréia estava atrás de mim, descalça também, o cabelo solto caindo nos ombros. Vestia uma camisola simples emprestada de Marlene, os olhos ainda inchados de sono, mas atentos. Era o lugar favorito da Maria. Respondi, me levantando. Ela plantou jabuticaba quando a gente se mudou para cá. Essa árvore tem a idade do nosso casamento. Andréia se aproximou e tocou o tronco também com reverência. Mas olha, ela apontou, a raiz está inteira e a metade que ficou de pé está forte ainda. Ela não morreu, só machucou. Olhei melhor. Ela tinha razão. A base estava firme e a parte que permaneceu em pé ainda tinha galhos verdes, folhas viçosas. A árvore tinha sido ferida, mas não morta. Árvore velha é resistente. Andréia continuou. Minha avó tinha um pé de manga que um raio atingiu. Todo mundo achou que ia morrer, mas na estação seguinte brotou de novo. Menor, diferente, mas viva. Fiquei olhando para a árvore mutilada e algo naquelas palavras me acertou em cheio. Talvez a gente não precise estar inteiro para continuar vivendo. Talvez baste estar vivo, mesmo que machucado, mesmo que diferente. Obrigado, eu disse virando para ela. Pelo quê? Por me lembrar que sobreviver às vezes já é o bastante. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno.
A gente aprende isso quando perde tudo, né? Que só estar respirando já é uma vitória. O dia foi dedicado a reparos. Os peões trabalhavam consertando cercas, recolhendo galhos, drenando as áreas alagadas. Eu ajudei onde pude, sujo de lama até os joelhos, as costas doendo, mas de alguma forma sentindo-me útil de novo. Andréia assumiu a cozinha com Marlene. As duas trabalhavam em harmonia, conversando, rindo às vezes. Sons femininos que a casa não ouvia há tanto tempo. Bela brincava no quintal com os cachorros, e o Mingau, que já estava mais esperto, andando com cuidado por causa das patas enfaixadas. No meio da tarde, quando parei para beber água, vi uma cena pela janela que me fez parar. Bela tinha colocado o Mingau numa caixa de papelão e estava empurrando como se fosse um carrinho, enquanto os 3 cachorros corriam ao redor, latindo felizes. A menina ria, aquela risada cristalina de criança sem preocupações. Como a vida muda rápido. 2 dias atrás, ela tinha perdido tudo. Hoje, ria no quintal de uma fazenda, cercada de animais, segura. Bonito de ver, né? Seu João apareceu ao meu lado também observando. É sim. Faz bem para casa ter criança. Sempre fez. Ele tirou o chapéu e limpou o suor da testa. Dona Maria ia gostar dessa menina. Ia mesmo, concordei. A voz saindo rouca. E a mãe dela também. Seu João me deu um olhar significativo. É boa gente, trabalhadora. Vi ela ajudando a Marlene desde cedo. Não tem preguiça. Para onde você quer chegar, João? Ele riu. Não quero chegar em lugar nenhum, patrão. Só tô dizendo que essa casa tá mais viva esses 2 dias do que nos últimos 4 anos. E talvez isso não seja coincidência. Foi embora antes que eu pudesse responder, deixando-me com aquelas palavras ecoando na cabeça. À noite, depois do jantar, todos estávamos exaustos. Bela foi dormir cedo, levando Mingau no colo. Marlene se recolheu para o quartinho dela nos fundos. Andréia foi lavar a louça, mas eu insisti para ela descansar. Você já fez demais hoje, mas eu gosto de ajudar. Me faz sentir útil. Você é útil, mais do que imagina. Ela me olhou curiosa. Como assim? Escolhi as palavras com cuidado. Essa casa estava morta, Andréia. Era só eu, Marlene e o silêncio. Mas desde que vocês chegaram, não sei. Tem vida de novo, tem risada, tem movimento, tem propósito. Andréia secou as mãos no pano de prato, encostou na pia e me encarou. Roberto, posso ser sincera com você? Claro. Eu tenho medo. Medo de quê? De me acostumar, de me apegar, de começar a sentir que esse lugar é minha casa, que você e Marlene são minha família, que a Bela pode ser feliz aqui. Ela pausou, a voz tremendo. Porque quando a gente se apega e depois perde, dói ainda mais. Entendi perfeitamente. Era o medo de quem já tinha sido abandonada, traída, deixada sozinha. O medo de confiar de novo e se quebrar ainda mais. Eu não vou te mandar embora, Andréia, disse com firmeza. Vocês podem ficar quanto tempo precisarem, sem pressa, sem cobrança. Mas por quê? A voz dela subiu. Por que você está fazendo isso? A gente é nada para você. 2 desconhecidas que apareceram do nada. Porque... Respirei fundo. Porque vocês me lembraram que ainda tenho coração, que ainda posso fazer diferença na vida de alguém, que a solidão não precisa ser minha única companhia. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu não quero ser caridade, Roberto. Não quero ser um projeto de salvação para aliviar sua consciência. E não é, me aproximei dela. Vocês não são caridade, são uma segunda chance. Para mim, para vocês, para a gente aprender que nem tudo que a gente perde fica perdido para sempre. Andréia desabou. As lágrimas escorreram, todo o peso dos últimos dias finalmente quebrando a barragem. Ela cobriu o rosto com as mãos, os ombros sacudindo. Sem pensar, a abracei. Ela se agarrou em mim como alguém que se afoga, se agarra numa tábua. Chorou no meu ombro, soluçando, liberando tudo que tinha segurado.
o medo, a dor, a incerteza, o cansaço de ser forte o tempo todo. E eu segurei ela, firme, seguro, porque às vezes é isso que a gente precisa. Alguém que segure a gente quando não conseguimos mais nos segurar sozinhos. Ficamos assim por minutos que pareceram horas. Quando ela finalmente se acalmou, se afastou, limpando o rosto com as costas da mão. Desculpa. Eu não queria. Não pede desculpa. Nunca pede desculpa por sentir. Ela deu um sorriso molhado. Você é uma pessoa boa demais, Roberto. Espero que um dia você acredite nisso. Naquela noite, sozinho no meu quarto, olhei para o teto e deixei os pensamentos correrem soltos. Maria sempre dizia que a vida tinha uma forma estranha de curar feridas. Que quando a gente menos esperava, algo acontecia para nos lembrar que valia a pena continuar. Será que ela tinha mandado Andréia e Bela para mim? Será que lá, de onde estivesse, tinha visto minha solidão e decidido intervir? Ou será que era só coincidência? O destino jogando dados e acertando o número certo? Não importava. O que importava é que pela primeira vez em 4 anos eu não me sentia completamente sozinho. E talvez isso fosse o começo de algo. Não sabia o quê, não sabia como, mas era um começo. Os dias seguintes caíram numa rotina estranhamente confortável. Andréia ajudava Marlene na casa, cozinhando, limpando, organizando. Bela brincava no quintal, melhorando a cada dia, usando a bombinha certinho, ganhando cor no rosto. Mingau se recuperava, já conseguindo andar sem mancar tanto. E eu trabalhava na fazenda, mas voltava para almoçar e jantar em casa, coisa que não fazia há anos. Sentava à mesa com elas, conversava, ria de piadas bobas, contava histórias da região. A casa tinha voltado a respirar. Uma tarde, enquanto consertava uma cerca no Pasto Norte, seu João veio me buscar. Seu Roberto, tem uma mulher na porteira, diz que é irmã da Andréia. O coração acelerou. Voltei correndo para casa. Uma mulher de uns 35 anos esperava na varanda. Roupa cara, carro importado estacionado no terreiro, cabelo escovado impecável, unhas feitas. O contraste com Andréia era gritante. Você é o Roberto? Ela perguntou, o tom arrogante. Sou. E você é... Cristina, irmã da Andréia. Vim buscar ela e minha sobrinha. Andréia apareceu na porta, o rosto pálido. Cristina, como você soube que eu estava aqui? O Toninho me ligou. Contou do incêndio, disse que você estava aqui. Cristina olhou ao redor com desdém mal disfarçado. Vim te levar para Anápolis. Você não pode ficar aqui sendo peso para desconhecidos. Elas não são peso, eu disse, a voz dura. Cristina me ignorou. Andréia, pega suas coisas. E a Bela? Vamos embora. Andréia olhou para mim, depois para a irmã, os olhos cheios de conflito. Eu não sei se... Não tenho que pensar, Cristina cortou. Você perdeu sua casa, não tem dinheiro, não tem nada. Vai vir morar comigo até se reerguer. Bela apareceu atrás da mãe segurando o mingau. Mãe, a gente tem que ir embora? A pergunta inocente partiu meu coração. E pela primeira vez entendi que aquelas duas já não eram apenas hóspedes. Eram algo muito mais importante. Eram a razão pela qual eu acordava de manhã querendo viver de novo. Fim do capítulo 5. Continue capítulo 6. Escolhas do coração. O silêncio pesou no ar. Cristina esperava impaciente, batendo a unha comprida no batom do carro. Andréia estava paralisada, dividida entre a irmã e aquele lugar que em poucos dias tinha se tornado mais lar do que qualquer outro. Bela apertou o mingau contra o peito e sussurrou. Eu não quero ir embora, mãe. Isabela, não seja mal educada. Cristina disse, o tom cortante. Você vai ter um quarto bonito na minha casa, brinquedos novos, uma escola particular. Mas eu gosto daqui. A voz da menina tremeu. Eu gosto dos cachorros, do tio Roberto, da tia Marlene. Criança não decide essas coisas. Cristina cortou, virando-se para Andréia. Vamos logo, meu marido está me esperando para jantar. Algo em mim se rompeu. Dei um passo à frente.
Andréia não precisa ir se não quiser. Cristina finalmente me olhou de verdade, os olhos estreitando. Com todo respeito, Sr. Roberto, mas isso não é da sua conta, é assunto de família. Família? Não consegui segurar a ironia. Quando foi a última vez que você ligou para sua irmã? Quando foi a última vez que perguntou se ela precisava de ajuda? O rosto de Cristina ficou vermelho. Eu tenho minha vida, meus compromissos. Não posso ficar cuidando de todo mundo. Mas agora pode? Cruzei os braços. Agora que ela perdeu tudo, agora você aparece? Roberto, Andréia começou, a voz baixa, mas continuei. Você vai levar ela para sua casa e deixar ela se sentindo uma encostada? Um peso? Vai fazer caridade por obrigação e depois cobrar isso dela pelo resto da vida? Cristina deu um passo atrás, ofendida. Que absurdo! Eu só quero ajudar minha irmã. Então ajuda de verdade. Pergunta o que ela quer. Pergunta o que é melhor para ela e para a filha dela. Não o que é mais conveniente para você. O silêncio voltou mais pesado ainda. Cristina olhou para a irmã, esperando apoio. Mas Andréia estava com os olhos no chão, as mãos tremendo. Andréia? Cristina chamou, a voz mais suave agora. Você quer mesmo ficar aqui, num lugar que não é seu? Dependendo da bondade de um estranho? Andréia finalmente levantou o olhar. E quando falou, a voz saiu firme. Mais firme do que eu esperava. Ele não é um estranho, Cristina. E esse lugar... Ela olhou ao redor, para o quintal onde Bela brincava todo dia, para a casa que as acolheu, para mim. Esse lugar me fez sentir mais em casa em 3 dias do que eu me senti nos últimos 3 anos. Mas você não pode ficar aqui para sempre, Cristina insistiu. O que você vai fazer? Virar empregada? Você merece mais que isso. E quem disse que ser útil, trabalhar, ajudar é ser menos? Andréia cruzou os braços. Você não entende, Cris. Nunca entendeu. Você casou com dinheiro e esqueceu como é ter que lutar todo dia. Eu perdi minha casa, mas achei algo aqui. Achei respeito. Achei dignidade. Achei alguém que me trata como gente, não como coitada. As palavras saíram como flechas. Cristina recuou mais um passo, os olhos marejados agora. Eu só queria ajudar. A voz dela quebrou. Quando o Toninho me ligou e contou do incêndio, eu fiquei desesperada. Achei que você tinha morrido e percebi que a gente se afastou tanto. É que eu nem sabia mais o que estava acontecendo na sua vida. Andréia respirou fundo. A raiva no rosto dela suavizou um pouco. Você me afastou, Cristina. Quando casou com o Marcelo, mudou. Parou de me ligar, de visitar, de perguntar da Bela. Era sempre você ocupada demais, você cansada demais, você com compromissos demais. Eu sei. Cristina limpou uma lágrima que escapou. E eu sinto muito. De verdade. Mas agora eu quero consertar isso. Deixa eu te ajudar. Por favor. Andréia olhou para a filha. Bela tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, abraçada ao gato. Depois olhou para mim, e naquele olhar vi tudo. Medo, gratidão, afeto, dúvida. Posso pensar? Andréia perguntou, a voz pequena. Só preciso de um tempo para decidir. Cristina assentiu, derrotada. Tá bom, mas eu vou ligar todo dia. E quando você decidir, a porta da minha casa está aberta. Ela olhou para mim, o orgulho ferido, mas a compreensão nos olhos. Obrigada por ter cuidado delas. Entrou no carro e foi embora, deixando uma nuvem de poeira na estrada. A noite caiu pesada. Jantamos em silêncio. Bela cutucava a comida no prato sem apetite. Andréia não comeu quase nada. Marlene tentou conversar, mas desistiu quando viu que ninguém respondia. Depois do jantar, ajudei a lavar a louça. Andréia lavava, eu enxugava, o ritual doméstico que tinha se tornado nosso nos últimos dias. Desculpa, ela disse de repente. Por quê? Por ter causado aquela cena. Por ter deixado você se envolver no meu problema familiar. Você não causou nada e eu me envolvi porque quis. Ela parou de lavar e me encarou.
Os olhos castanhos estavam vermelhos de tanto chorar durante o dia. Por que você fez aquilo? Por que você me defendeu? A resposta estava na ponta da língua, mas eu tinha medo de dizer, medo de admitir em voz alta o que meu coração já sabia. Porque engoli seco. Porque a ideia de vocês irem embora me partiu o coração. Andréia ficou imóvel. Roberto, eu sei que parece loucura. A gente se conhece há 3 dias. Você deve achar que sou um velho solitário tentando preencher o vazio da esposa morta com a primeira pessoa que apareceu. As palavras saíam rápido agora, sem filtro. E talvez você tenha razão. Talvez eu seja só um idiota carente. Mas esses 3 dias foram os primeiros em 4 anos que eu acordei querendo viver, querendo voltar para casa, querendo sentar à mesa e conversar. E a ideia de perder isso, de perder vocês, não terminei, não precisava. Andréia largou o prato que estava lavando e virou para mim. As mãos molhadas tocaram meu rosto, e antes que eu pudesse reagir, ela me beijou. Foi um beijo suave, hesitante, carregado de medo e esperança. Durou apenas segundos. Quando se afastou, estava chorando. Desculpa, eu não devia ter feito isso. Ela limpou as lágrimas apressadamente. Você deve achar que eu sou aproveitadora, que tô tentando te usar, que... Puxei ela para perto e beijei de volta. Dessa vez mais longo, mais firme. Um beijo que dizia tudo o que palavras não conseguiam. Que ela não estava sozinha, que eu não estava sozinho. Que talvez a gente pudesse curar as feridas um do outro. Quando nos separamos, ficamos ali, respirando no mesmo ritmo, as testas encostadas. Eu não sei o que isso significa. Ela sussurrou. Não sei se é certo, se é rápido demais, se é loucura. Eu também não sei. Respondi sincero. Mas sei que quando você falou em ir embora, senti que ia perder a única coisa boa que aconteceu na minha vida em anos. Eu não quero ir embora, Roberto, mas tenho medo. Medo de me apegar, de depender, de ser rejeitada de novo. Eu também tenho medo, admiti. Medo de estar traindo a memória da Maria. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de me abrir e me quebrar de novo. Ela segurou minha mão. Então a gente fica com medo juntos? Sorri. Juntos. Naquela noite não dormi. Fiquei na varanda olhando as estrelas, pensando em tudo. Em Maria, que eu tinha amado por 26 anos. Em Andréia, que tinha aparecido do nada e virado minha vida de cabeça para baixo. Em Bela, que tinha trazido risada de criança para casa de novo. Será que era traição? Será que Maria ficaria brava? Mas então lembrei das últimas palavras dela. Não fica sozinho, Roberto. Ela sabia. Já sabia naquela época que eu não ia conseguir viver no vazio. Que eu precisava de companhia, de afeto, de propósito. E talvez ela estivesse lá em cima, sorrindo, feliz, porque eu tinha finalmente encontrado uma razão para continuar. Ouvi passos atrás de mim. Andréia, vestindo um roupão emprestado, se sentou ao meu lado. Não conseguiu dormir também? Não, mente muito cheia. Ficamos em silêncio, observando a imensidão do cerrado sob a luz da lua. Um coiote uivou ao longe. O vento trouxe cheiro de capim e terra. Roberto, ela disse depois de um tempo. Oi, obrigada. Pelo quê? Por me fazer acreditar que recomeço é possível. Que mesmo depois de perder tudo, a gente pode achar algo melhor. Segurei a mão dela. Obrigado você, por me lembrar que eu ainda tenho coração. Ficamos assim até o sol nascer. 2 corações machucados, aprendendo que cicatrizes podem unir, não apenas separar. E que às vezes o amor chega quando a gente menos espera. Não para apagar o passado, mas para construir um futuro onde o passado possa finalmente descansar em paz. Fim do capítulo 6. Continue capítulo 7. Raízes novas em terra velha. O amanhecer trouxe cores que eu não via há tempos. Não porque o céu estivesse diferente, mas porque pela primeira vez em anos eu estava realmente olhando.
O laranja se misturava com o rosa, o roxo dançava nas bordas das nuvens e o azul profundo cedia espaço devagar para o dia que nascia. Andréia tinha voltado para o quarto antes de Bela acordar. Não falamos sobre o que tinha acontecido. Não precisava. Algumas coisas são grandes demais para palavras. Então, a gente deixa elas existirem no silêncio, amadurecendo como fruta no pé. Tomei café sozinho, mais cedo que o normal. Marlene me olhou diferente quando entrei na cozinha. Bom dia, seu Roberto. Dormiu bem? Dormi. Menti. Ela sorriu. Daquele jeito que mulher velha sorri quando sabe de coisas que você ainda está descobrindo. O senhor está com um brilho diferente nos olhos. Besteira, Marlene. Não é besteira, não. Conheço o senhor há 15 anos. Sei quando tem coisa mudando. Ela colocou o café na minha frente. E mudança é bom. Dona Maria ia gostar. O nome dela ainda doía, mas era uma dor diferente agora. Não era mais uma ferida aberta sangrando. Era uma cicatriz que lembrava, mas não mais impedia de viver. Acha mesmo? Tenho certeza. Marlene sentou na cadeira ao lado. Dona Maria era muita coisa, mas não era egoísta. Ela não ia querer o senhor virando sombra, vagando sozinho por essa casa grande. Ela ia querer o senhor feliz, vivo. Mas aconteceu tudo tão rápido, Marlene. 3 dias. Como pode ser real? A cozinheira deu de ombros. Amor não segue calendário, seu Roberto. Às vezes leva anos para aparecer. Às vezes leva 3 dias. O que importa não é o tempo. É o que você sente quando a pessoa está perto e o que você sente quando ela fala em ir embora. Tomei o café em silêncio, deixando aquelas palavras afundarem. Passei a manhã trabalhando no curral, vacinando o gado junto com os peões. Trabalho pesado que exigia concentração, força, que não deixava espaço para pensar demais. Mas a cada pausa, meus olhos buscavam a casa grande, procurando uma silhueta na janela, um movimento na varanda. Procurando ela. Foi seu João quem me tirou dos devaneios. Seu Roberto, o senhor já decidiu o que vai fazer com a jabuticabeira? Olhei para o quintal. A árvore partida continuava lá, metade caída, metade de pé. Uma ferida no meio da beleza. Não sei ainda, acho que vou ter que arrancar. Posso dar uma opinião? Seu João tirou o chapéu, limpou o suor. Eu não arrancava não, podava a parte que morreu, tratava a parte viva. Árvore velha tem raiz funda, ela se recupera. E se não se recuperar? Aí, pelo menos, a gente deu uma chance para ela. Ele colocou o chapéu de volta. Melhor tentar salvar do que desistir logo, né? Não estava falando só da árvore. Eu sabia. Seu João era sábio daquele jeito simples que só quem vive da terra consegue ser. Tá certo, chama o Zeca que entende de poda. Vamos ver se a gente salva ela. O almoço foi diferente. Havia uma tensão no ar, mas não era ruim. Era expectativa. Andréia me olhava de soslaio enquanto servia a comida. Bela estava mais animada, contando sobre como o mingau tinha finalmente conseguido pular no sofá sozinho. Tio Roberto, o senhor acha que o mingau vai ficar bom mesmo? Ela perguntou, os olhos brilhando. Acho que sim, princesa. Gato é resistente, igual você e sua mãe. Bela sorriu e voltou a comer. Andréia, sentada do meu lado, roçou a mão na minha por baixo da mesa. Foi rápido, quase imperceptível, mas meu coração disparou. Depois do almoço, enquanto Marlene colocava Bela para descansar, pedi para Andréia me acompanhar até o quintal. Quero te mostrar uma coisa. Caminhamos até a jabuticabeira. O Zeca já tinha chegado e estava avaliando os danos, andando ao redor do tronco, tocando a casca, observando os galhos. E então, Zeca, tem salvação? Perguntei. O homem, baixo e magro, com mãos calejadas de décadas trabalhando com plantas, assentiu devagar. Tem sim, seu Roberto. A raiz está firme, o tronco principal está rachado, mas não morreu. Se a gente podar direitinho, tirar o que morreu, tratar com cicatrizante, ela brota de novo. Vai demorar, mas brota. Quanto tempo? Uns 2, 3 anos para ela voltar a produzir. Mas vai ficar diferente, menor, mais larga que alta. Mas vai viver.
Olhei para Andreia. Ela estava com os olhos marejados, encarando a árvore como se estivesse vendo algo além da madeira e folhas. Faz o serviço, Zeca. E capricha. Essa árvore é importante. Sim, senhor. Quando ficamos sozinhos, Andreia tocou o tronco com carinho. Obrigada. Por quê? Por não desistir dela. Por querer salvar. Não é só uma árvore. Eu disse baixinho. É memória, é história. E a gente não joga a história fora só porque ela rachou. Ela se virou para mim, as lágrimas escorrendo agora. Você tá falando da árvore ou de mim? Dos dois. Andreia desabou no meu abraço. E ali, debaixo da sombra da árvore partida que se recusava a morrer, ela finalmente soltou tudo. Eu achei que minha vida tinha acabado, Roberto. Quando o pai da Bela foi embora, quando eu fiquei sozinha com uma barriga de 7 meses e sem dinheiro, achei que não ia aguentar. Mas aguentei. Trabalhei, lutei, criei minha filha sozinha. E quando finalmente estava conseguindo equilibrar tudo, veio o fogo. E de novo, achei que tinha acabado, que eu não tinha forças para recomeçar. Segurei o rosto dela entre minhas mãos. Mas você tem. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Não me sinto forte, me sinto cansada. Então, descansa. Aqui, comigo. Você não precisa lutar sozinha nunca mais. Mas e se eu me apegar e você mudar de ideia? E se você perceber que não é isso que quer? E se... Beijei ela antes que pudesse terminar. Um beijo longo, demorado, que dizia tudo o que eu não sabia expressar com palavras. Quando nos separamos, ela estava rindo e chorando ao mesmo tempo. Você tem certeza disso? Ela perguntou. Certeza que não vai se arrepender? Tenho certeza de nada, Andreia. Só sei que quando você fala em ir embora, meu peito aperta. E quando você fica, eu respiro melhor. Se isso não é certeza, então não sei o que é. Os dias seguintes foram os mais estranhos e maravilhosos da minha vida. Estranhos porque tudo era novo. Acordar e ouvir voz feminina na cozinha de novo. Jantar com conversa e risada. Ter uma criança correndo pelos corredores. Maravilhosos porque pela primeira vez em 4 anos a casa não ecoava vazio. Andreia assumiu de vez as tarefas domésticas junto com Marlene. Não porque eu pedi, mas porque ela queria. Dizia que ficar parada a deixava louca, que precisava se sentir útil. Cozinhava, limpava, organizava, cuidava do jardim que Maria tinha plantado. E aos poucos foi colocando toques próprios, um vaso novo ali, uma toalha diferente acolá. Pequenas mudanças que não apagavam Maria, mas que traziam Andreia para dentro daquela casa. Bela florescia. A cor voltou para o rosto dela, o sorriso ficou mais fácil, a tosse da asma diminuiu. Passava os dias brincando com os animais, ajudando Marlene a fazer bolo, desenhando no caderno que eu tinha comprado para ela na cidade. E o mingau se recuperou completamente. Já corria pelo quintal, caçava lagartixas, dormia enroscado nos pés de Bela toda noite. À noite, quando todos dormiam, eu e Andreia nos sentávamos na varanda. Conversávamos sobre tudo e sobre nada. Ela me contava sobre a infância difícil, sobre os pais que morreram cedo, sobre a luta para criar Bela sozinha. Eu contava sobre a fazenda, sobre Maria, sobre o vazio que tinha virado minha vida. E aos poucos, aquele vazio ia sendo preenchido. Uma semana depois do incêndio, Cristina voltou. Mas dessa vez veio diferente, sem arrogância, sem pressa. Tocou a campainha e esperou educadamente. Andreia a recebeu na sala. Sentaram no sofá as 2 irmãs que tinham se afastado tanto. Fiquei na varanda dando privacidade, mas perto o suficiente caso Andreia precisasse. Vim pedir desculpas. Ouvi Cristina dizer, por tudo, por ter sumido da sua vida, por só ter aparecido quando você estava no fundo do poço, por ter sido uma péssima irmã. Cris, não, deixa eu falar. A voz dela estava diferente, humilde.
Eu casei com dinheiro e achei que tinha chegado em algum lugar. Achei que tinha evoluído e esqueci de onde vim. Esqueci que você sempre esteve lá por mim e eu nunca tive lá por você. E isso me torna uma pessoa horrível. Você não é horrível, só se perdeu. Me perdi mesmo, mas quero me achar de novo e quero ter minha irmã de volta e minha sobrinha. Cristina pausou. Mas eu entendi. Você não precisa vir morar comigo. Você está feliz aqui. Eu vi no seu rosto, vi na Bela e vi no jeito que o Roberto olha para você. Andréia não respondeu, mas eu vi ela secar uma lágrima. Só quero poder fazer parte da vida de vocês de novo, Cristina continuou. Posso vir visitar, trazer brinquedos para Bela, ajudar no que vocês precisarem? Pode, Andréia respondeu, a voz embargada. Mas não porque eu preciso, porque eu quero. Quero ter minha irmã de volta também. As duas se abraçaram chorando e algo que estava quebrado começou a se consertar. Naquela noite, depois que Cristina foi embora com promessas de voltar no fim de semana, eu e Andréia nos sentamos na varanda. A lua cheia iluminava o cerrado, transformando tudo em prata. Obrigada, ela disse. Por que dessa vez? Por ter me dado espaço para me reconciliar com minha irmã. Por não ter ficado com ciúme, com medo que eu mudasse de ideia. Família é importante e eu quero que você seja feliz. Mesmo que isso signifique... Ela colocou o dedo nos meus lábios. Não termina essa frase. Eu já decidi. Eu quero ficar aqui, com você. Se você ainda quiser. Quero. Segurei a mão dela. Mas e se a gente tá indo rápido demais? E se... Agora foi ela quem me beijou, calando minhas inseguranças. A gente vai com medo junto, lembra? A gente não precisa ter todas as respostas agora. A gente só precisa ter coragem para tentar. E ali, debaixo da lua cheia, na varanda da fazenda que tinha sido minha prisão e agora era meu recomeço, eu entendi algo fundamental. A vida não espera a gente estar pronto. Ela simplesmente acontece e a gente escolhe se abraça ou se esconde. Eu tinha me escondido por 4 anos. Agora estava na hora de abraçar. Fim do capítulo 7, continue. Capítulo 8, onde o fogo não alcança. 3 meses se passaram como um suspiro e uma eternidade ao mesmo tempo. O cerrado tinha mudado de cor. As chuvas de outubro trouxeram verde novo para a paisagem e a fazenda respirava vida por todos os cantos. A jabuticabeira brotou. Pequenos galhos verdes começaram a aparecer na parte que tinha sobrevivido, tímidos no começo, depois mais fortes. Zeca tinha razão. Ela não ia ser mais a mesma árvore, mas ia viver, ia produzir fruto de novo, só precisava de tempo, igual a gente. Andréia tinha se tornado parte essencial da fazenda. Não era mais hóspede, não era empregada. Era difícil definir. Era companheira, era parceira, era a razão pela qual eu acordava sorrindo. Ela comandava a casa com Marlene, cuidava do jardim, fazia doces que vendia na feira da cidade aos sábados. Tinha encontrado seu lugar, seu propósito. E Bela. Meu Deus, Bela. A menina tinha se transformado numa criança completamente diferente. Os cabelos estavam mais compridos, brilhantes. O rosto tinha ganhado aquele redondo saudável de criança bem alimentada. A asma quase não dava mais sinal, e ela corria pelo pasto como se tivesse nascido ali. Me chamava de tio Roberto ainda, mas às vezes, quando estava distraída, escorregava um pai que me fazia o coração parar. Eu não corrigia, não tinha coragem, porque parte de mim queria ser isso para ela. Queria ser o pai que ela nunca teve. Era um sábado de tarde, quando tudo mudou de vez. Eu estava no escritório, revisando as contas da fazenda, quando ouvi um grito vindo do quintal. Larguei tudo e corri. Bela estava caída no chão, segurando o joelho, chorando. Andréia já estava ao lado dela, pálida. O que aconteceu? Me ajoelhei ao lado das duas. Ela caiu da árvore. Andréia apontou para o pé de manga onde Bela gostava de subir.
Bateu o joelho numa pedra. Examinei rápido. Não parecia fratura, mas tinha um corte feio, sangrando bastante. Vamos pro hospital, pode precisar de ponto. Peguei Bela no colo. Ela estava soluçando, assustada mais que com dor. Tá tudo bem, princesa. Tio Roberto tá aqui. Não vai acontecer nada. Dói, tio Roberto, dói muito. Eu sei, meu amor, mas a gente vai cuidar, tá bom? Colocamos ela na caminhonete. Andréia foi atrás segurando a perna de Bela elevada, pressionando um pano limpo no corte. Dirigi rápido, mas com cuidado, pelas estradas de terra até chegar ao asfalto. O hospital da cidade ficava a 40 minutos. Foram os 40 minutos mais longos da minha vida. Bela chorava baixinho. Andréia tentava acalmar, mas estava visivelmente apavorada, e eu dirigia com o coração na garganta. Ela vai ficar bem, né, Roberto? Andréia perguntou, a voz tremendo. Vai sim, é só um corte, vai dar uns pontos e pronto. Mas por dentro eu entendia o pânico dela. Quando você já perdeu tanto, qualquer susto vira catástrofe na sua cabeça. O medo de perder mais, de ver alguém que você ama sofrer, é paralisante. No hospital, fomos rapidamente atendidos. O médico era jovem, competente, acalmou Bela com paciência enquanto limpava o ferimento. Vai precisar de 6 pontos, mas é superficial, nada grave. Ele olhou para Andréia. A senhora é a mãe? Sou. E o senhor? Ele olhou para mim. Hesitei. Ele é meu pai. Bela disse, a voz fininha, mas firme. Meu pai, Roberto. O mundo parou. Andréia me olhou, os olhos arregalados. O médico apenas assentiu e continuou o trabalho. Mas eu estava congelado, processando aquelas palavras. Meu pai, Roberto. Ela tinha me chamado de pai, não de tio, de pai. Senti algo se romper dentro de mim. Não era dor, era o oposto. Era cura, era redenção, era propósito. Segurei a mão de Bela enquanto o médico costurava. Ela apertava meus dedos, mas não chorava mais. Confiava em mim, completamente. No caminho de volta, Bela dormiu no banco de trás, exausta da adrenalina e do susto. Andréia estava em silêncio, olhando pela janela. Desculpa, ela disse de repente. Por quê? Pela Bela ter te chamado de pai. Eu não pedi para ela fazer isso, juro. Eu não quero que você se sinta pressionado ou... Andréia, cortei suavemente. Eu não me sinto pressionado. Não? Parei a caminhonete na beira da estrada. Virei para ela. Segurei o rosto dela entre minhas mãos. Quando ela disse aquilo, sabe o que eu senti? O quê? Senti que meu coração finalmente tinha encontrado um lugar para morar de novo. As lágrimas vieram sem pedir licença. Eu e Maria nunca conseguimos ter filhos. Foi a maior dor da nossa vida. E quando ela morreu, achei que aquele vazio nunca ia ser preenchido. Mas então vocês apareceram, você e essa menina incrível. E de repente eu tenho família de novo, tenho propósito de novo, tenho amor de novo. Andréia também chorava agora. Roberto, eu amo vocês duas. Falei pela primeira vez em voz alta. Amo você, amo a Bela. E sei que é loucura, sei que foi rápido, sei que não faz sentido para ninguém, mas não consigo mais fingir que é menos do que é. Eu também te amo. Ela sussurrou, a voz quebrada. Te amo tanto que assusta. Te amo de um jeito que eu achei que nunca ia amar ninguém de novo. Nos beijamos ali, na beira da estrada, com Bela dormindo atrás, com o sol começando a descer no horizonte, com o cerrado testemunhando o nascimento de algo que o fogo não conseguiu destruir. Amor, família, recomeço. 2 semanas depois, organizei um churrasco na fazenda. Convidei seu João e os peões, Marlene e a família dela, Cristina e o marido, Toninho e os vizinhos que tinham ajudado no dia do incêndio. A casa grande estava cheia de gente, de risadas, de música sertaneja tocando no som. Bela corria com as outras crianças, o joelho já quase curado. Mingau observava tudo de cima do muro, reinando sobre seu território.
No meio da festa, pedi atenção. Todo mundo se reuniu no terreiro, curiosos. Eu queria agradecer a todos por terem vindo. Comecei, nervoso. Nunca fui bom com discursos. E queria compartilhar uma coisa. Há 3 meses minha vida era vazia. Essa casa era um mausoléu. Eu tinha desistido de viver de verdade. Mas então aconteceu algo que mudou tudo. Olhei para Andreia, que estava ao meu lado, segurando Bela. Um incêndio destruiu uma casa, mas desse fogo nasceu algo novo, uma família. Não uma família tradicional, não uma família que faz sentido no papel, mas uma família verdadeira, feita de escolha, não de sangue. Peguei uma caixinha pequena do bolso. Andreia arregalou os olhos. Andreia. Me ajoelhei na frente dela e o mundo inteiro pareceu segurar a respiração. Eu sei que é rápido. Sei que as pessoas vão julgar. Sei que não faz sentido para ninguém além de nós dois. Mas eu não quero esperar mais. Já desperdicei 4 anos da minha vida no vazio. Não quero desperdiçar nem mais um dia sem você oficialmente ao meu lado. Abri a caixinha. Dentro, uma aliança simples de ouro. Casa comigo? Deixa eu ser pai da Bela oficialmente? Deixa a gente construir uma vida juntos, com tudo que isso significa? Andreia estava chorando, as mãos no rosto. Bela pulava ao lado dela, gritando: "Fala sim, mãe, fala sim!" "Sim!" Ela disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Sim, sim, 1000 vezes sim!" Coloquei a aliança no dedo dela. A festa explodiu em aplausos, gritos, abraços. Cristina chorava, Marlene chorava, até seu João limpava os olhos discretamente. Bela se jogou nos meus braços. "Agora você é meu pai de verdade?" "Sempre fui, princesa. Só estava esperando o papel tornar oficial." Ela me abraçou com força. "Eu te amo, pai Roberto. Eu também te amo, minha filha." E naquele momento, sob o céu de estrelas do cerrado, cercado de gente que amava, com a mulher que escolhi ao meu lado e uma menina que me escolheu como pai, entendi algo fundamental. A vida não é sobre não cair, é sobre se levantar. Não é sobre não se machucar, é sobre curar. Não é sobre não perder, é sobre ter coragem de amar de novo. O fogo tinha queimado uma casa, mas das cinzas tinha nascido um lar. Epílogo. 1 ano depois, a jabuticabeira floresceu pela primeira vez. Pequenas flores brancas que cheiravam a esperança. Zeca disse que no ano seguinte ela ia dar fruto. Não muitos, mas ia dar. Andreia agora era minha esposa. O casamento tinha sido simples, na capela da cidade, só família próxima e amigos. Ela usou um vestido branco simples. Bela foi a daminha. E seu João foi meu padrinho porque não tinha ninguém mais apropriado. Adotei Bela legalmente. Agora ela era Isabela Mendes, minha filha no papel e no coração. Matriculamos ela numa escola boa na cidade. E ela ia e voltava de van, contando animada sobre os amigos novos, as aulas, os desenhos que fazia. A casa nunca mais ficou em silêncio. Tinha briga, tinha bagunça, tinha choro às vezes, mas tinha vida, tinha amor, tinha futuro. E toda noite, antes de dormir, eu ia até o quarto que tinha sido de Maria. O retrato dela ainda estava lá, sorrindo daquela forma que só ela sabia. "Obrigado", eu sussurrava, "por ter me dado 26 anos felizes, por ter me ensinado a amar e por me dar permissão para amar de novo." E eu jurava que, de alguma forma, ela sorria um pouco mais, porque o amor verdadeiro não acaba quando alguém morre. Ele se transforma, se multiplica, encontra novos caminhos. Maria tinha me amado, Andreia me amava agora, e as duas juntas tinham me salvado. O fogo destrói, mas também purifica, limpa o que precisa ir embora e deixa espaço para o novo crescer. E às vezes, das cinzas mais escuras, nascem as flores mais bonitas. Fim. Esta história é sobre segundas chances, sobre como a tragédia pode ser o início de algo bom, sobre como o amor aparece nos momentos mais improváveis e sobre como, mesmo quando achamos que tudo acabou, a vida ainda tem surpresas guardadas pra gente.
Às vezes, tudo o que precisamos é coragem para recomeçar e alguém para segurar nossa mão enquanto atravessamos o fogo, porque do outro lado sempre tem terra firme esperando.